iniciar ia fazer uma pergunta a você que está aqui: qual a sua grande dificuldade como homem, como servo do Senhor, como alguém que quer ou que está já servindo ao Senhor? Qual sua grande dificuldade? Pare um pouquinho, pense. Posso dizer a você, a título ainda de introdução, que não é fácil a nossa vida. Há uma dificuldade muito grande de nós sermos homens de palavra, éticos. Há uma dificuldade muito grande de nós servirmos ao Senhor. Parou para pensar? Qual sua grande dificuldade? O que impede você de ser um crente melhor? O que impede você de ter uma vida cristã mais satisfatória? O que faz com que você, muitas das vezes, se sinta até mesmo envergonhado diante de Deus, porque você gostaria de ser alguém diferente, com uma maturidade cristã diferente, mas você muitas das vezes se encontra em becos sem saída, se encontra visualizando as dificuldades da vida. Qual a tua maior dificuldade? Qual o teu maior problema? Qual o teu maior impedimento? Qual a maior barreira que você sente? E você pode imaginar e pensar agora comigo: eu tenho muitas. Não é fácil servir ao Senhor, sempre digo isso. Servir a Deus é um exercício de pessoas que têm fé. E fé é acreditar no impossível. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Fé é você pautar a sua vida na esperança de que um dia, um momento, na hora de Deus, irá acontecer. Diante disso, queridos, temos muitas dificuldades para servir a Deus. Como igreja, temos muitas dificuldades para nos mantermos fiéis ao Senhor. Como servos do Senhor, como homens que temos conhecimento do que Deus deseja de cada um de nós, passamos então a viver essa dificuldade em nossas vidas. E hoje eu quero dizer para você e dar o exemplo para você de qual a nossa maior dificuldade. Posso dizer para você que aquilo que você pensou ao ser indagado por mim nesta noite, e ao dizer e ao indagar a sua mente, você pensar qual a sua maior dificuldade, posso dizer que não é isso que você está pensando. Às vezes podemos dizer que a nossa maior dificuldade está no sistema mundano, de como que o mundo nos deseja nos abraçar. E a gente às vezes sucumbe a esse sistema humano. Como pessoas que temos dificuldades, a gente acaba muitas das vezes se envolvendo mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Mas eu posso dizer para você que esta não é a sua maior dificuldade. Talvez você possa estar pensando: a minha grande dificuldade são os meus inimigos severos. E nós temos inimigos mais do que nós imaginamos. Há pessoas que têm inveja, há pessoas que têm ciúme, há pessoas que, em vez de desejar o nosso bem, desejam o nosso mal, a nossa morte. Há pessoas que estão nos abraçando, mas que a grande verdade é que por trás elas falam da gente. E às vezes a gente pensa: esse é um problema. E isso às vezes nos impede de servir ao Senhor, porque a gente dá mais voz para os nossos inimigos do que para a voz de Deus. Mas esse também não é o nosso maior problema. Às vezes achamos o inimigo de nossa alma, é verdade. A Bíblia caracteriza o Satanás como alguém que quer nos matar, nos destruir.
A Bíblia caracteriza que o inimigo da nossa alma, ele está como um grande arquiteto, como alguém muito astuto, que trama contra a nossa vida o tempo todo. E muitos de nós recuamos, porque a gente não entende que o Deus que nós servimos é mais forte e é mais poderoso do que o inimigo. E a gente recua achando que este é o nosso maior problema. Mas também não é este o maior problema. Achamos que o nosso grande problema é que quando nós somos colocados à prova, sabe aquela luta, aquela prova, aquela dificuldade que você tem, e aí você diz assim: olha, eu não consigo me firmar, eu não consigo estabelecer um relacionamento saudável com Deus, porque as lutas vêm sobre mim, e eu me preocupo tanto com as lutas, tanto com as dificuldades, e acabo então deixando de lado que Deus que está comigo é maior do que todas as coisas. E aí você se sente impedido de avançar, porque você acredita que as provas que são lançadas contra você, as suas lutas do seu dia a dia são maiores. E você pode estar dizendo: esta é, pastor, a minha grande dificuldade. Mas eu afirmo para você que mesmo perseguido, eu digo para você, mesmo você sendo levado à prova, essa não é a tua maior dificuldade. Talvez você possa estar dizendo: pastor, a minha grande dificuldade é eu viver realmente uma vida cristã. Por quê, queridos? Porque muitas das vezes nós, como servos do Senhor, precisamos mostrar muito mais do que os outros. Quantos de nós não fomos indagados já? E muitas das vezes menosprezados, porque o mundo lá fora espera muito mais de nós que cremos em Cristo e que seguimos a fé cristã. E muitos de nós às vezes somos colocados à prova nesse sentido, e as pessoas apontam o dedo para a gente dizendo assim: nem parece que é crente, nem parece que ele vai na igreja, nem parece que ele serve ao Senhor. E às vezes a gente se encontra, queridos, em meio a essas palavras, a gente se encontra espiritualmente, parece que o tempo todo contra a parede, porque nós precisamos realmente mostrar que temos fé. Nós precisamos obedecer ao Senhor, e espiritualmente nós temos que ser mais fortes do que aqueles que estão lá fora. E às vezes a gente não age dessa forma, ou a gente não vive desta maneira, achando nós que esta é a nossa grande dificuldade. É verdade que ter uma vida espiritual de sucesso não é fácil, porque além de termos uma vida espiritual de sucesso, que seja exemplo para outras pessoas, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter uma vida de obediência, precisamos viver realmente para com o Senhor. Nós precisamos, na verdade, é o que as pessoas exigem da gente, que a gente se torne gigantes espirituais. Aí às vezes a gente encontra essas barreiras, só que a gente, pela nossa fragilidade, pela nossa fraqueza, a gente não consegue ser esse gigante espiritual. E a gente se entristece, baixa a cabeça, fica cabisbaixo, porque, como quem diz assim: eu não dou conta, eu não consigo. Você pode até ter um coração voltado ao Senhor, você pode até ter uma vida que deseja servir ao Senhor, mas essas dificuldades tornam você cada vez mais fraco, torna você cada vez mais impotente diante dos obstáculos da vida e das dificuldades. Isso vai gerando em nós dificuldades internas. A gente sente solidão, muitas das vezes a gente fica abatido com as situações da vida, a gente sente tristeza, sente ansiedade, nós temos sentimentos de culpa, temos sentimentos de ira, lutamos contra traumas da infância. Aí você diz assim: pastor, esta é minha grande dificuldade. Mas eu digo para você, nada do que eu falei até agora é o nosso maior problema, é a nossa maior dificuldade. Você pode viver com lutos, com esses traumas familiares, você pode viver uma vida amarga,
Você pode estar dizendo assim: a minha dificuldade, pastor, é no meu casamento. Ou você pode estar dizendo: não, pastor, a minha dificuldade é porque eu não encontro alguém que seja meu amigo, meu companheiro, na qual queira construir uma família comigo. E você pode estar dizendo: não, este é o meu grande problema, pastor, é a minha família. É bem verdade que dentro da nossa casa, onde nós travamos nossas maiores lutas, quem nunca se decepcionou com seu cônjuge? Quem nunca se decepcionou com seus filhos? Quem se sente amargurado porque não tem uma família que está presente? Aí você luta, você batalha, você ora, e parece que a resposta de Deus nunca vem. E aí você pode estar dizendo assim: este é o meu grande problema, pastor. Mas eu digo para você hoje, esse ainda não é o teu grande problema na vida. A igreja, queridos, ela faz com que a gente se torne pessoas que desejam ser super-homens, mas este não é o sentimento que Jesus tem de cada um de nós. Jesus conhece nossas fraquezas, profetizou inclusive nossos problemas, nossas dificuldades, dizendo que nós teríamos aflições, mas para que a gente tenha bom ânimo, porque assim como Ele venceu, Ele também nos daria a vitória. E muitos de nós trabalhamos às vezes, queridos, com uma baixa estima. A gente não acredita em nós. Talvez pelas decepções de você ter tentado fazer alguma coisa e você desiste de fazer porque você diz assim: ah, não vou mais fazer, porque tudo que eu faço dá errado. Você quer passar num concurso, não passa. Você quer passar no vestibular e não passa naquilo que você deseja. Mas eu digo para você, querido, ainda essa não é a sua maior dificuldade. Muitos homens na Bíblia passaram por grandes crises: Abraão, Elias, Moisés, muitos homens na Bíblia, Jó, homens que são gigantes na fé. Nas entrelinhas da Bíblia a gente entende que eles venceram, como o pastor leu Hebreus capítulo 11, que é o rol da Bíblia dos homens que venceram pela fé. E eu às vezes fico até mesmo decepcionado comigo, dizendo: eu poderia ser melhor, eu poderia ser mais ágil, poderia ganhar mais almas, eu poderia trabalhar mais para o Senhor, eu poderia. E a gente passa então essa crise da transformação. Quando a gente aceita Jesus, eu imagino que os que estão aqui, que são novos na fé, têm mais dificuldade ainda, vivem mais em crises ainda, porque cada um de nós temos um tempo de maturidade. Cada um de nós aqui temos um tempo, que esse tempo vai nos mostrando a direção correta, e Deus vai nos mostrando o caminho certo. E muitos estão decepcionados com o Evangelho, porque não entendem ainda que tudo é um processo de Deus na nossa vida. Aí você pode exclamar comigo: não, pastor, eu sou novo convertido e este é o meu grande problema. Eu ainda não entendi verdadeiramente o que é ser crente, o que é o Evangelho. Há aqueles que dizem que o seu grande problema para servir a Deus é a falta de tempo. Quantos de nós nos escondemos na falta de tempo? Quantos de nós nos escondemos pela hostilidade, muitas das vezes, que a própria igreja apresenta? Dentro da igreja, queridos, nós precisamos ser hospitaleiros. Dentro da igreja nós precisamos ser pessoas carinhosas. Precisamos ser dentro da igreja pessoas de comunhão, pessoas acessíveis. E às vezes o teu temperamento, o teu jeito de ser é diferente. Aí talvez você está dizendo assim: eu não vou para a igreja, ou eu não consigo me firmar na igreja, porque eu não consigo ser como a maioria deles são, hospitaleiros, agradáveis, alegres, porque você tem um jeito de ser diferente de outros. Mas eu digo para você e afirmo que este não é o
grande problema nosso. Pastor, qual o nosso grande problema? O que é que eu preciso, pastor? A Bíblia vai nos dizer e nos falar que a gente precisa renunciar. Renunciar a nós, renunciar o nosso eu. Renúncia, talvez seja esta a grande questão para todos nós servirmos ao Senhor melhor. E se a gente se renunciar, e se nós nos colocarmos verdadeiramente diante de Deus, você vai dizer assim: se eu resolver isso, pastor, o meu problema está resolvido. Mas eu digo para você, também a renúncia não é o seu grande problema. Não é a renúncia a sua grande dificuldade. Qual, pastor, a minha grande dificuldade? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Marcos capítulo 12. Qual a minha grande dificuldade? Pastor, a minha dificuldade, eu entendo que é a carnalidade. Talvez você possa ser muito carnal, é um problema, mas este não é o teu grande problema. Ah, pastor, eu sou um fracassado. Você se considera alguém que não vai ser feliz? Você se considera alguém que não vai dar certo na vida? Por mais que você tenha esse pensamento errado, a vontade de Deus é te corrigir, mas este não é o teu maior problema. Marcos capítulo 12, versículo 28. Eu vou dizer para nós agora aqui qual o nosso grande problema. Pastor, a doença é meu problema? Não é o teu grande problema. Talvez você possa ter uma doença e que você sofre com ela, mas eu digo para você que este também não é o teu maior problema. Diz a Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 12, versículo 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou: qual o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E o versículo 30: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo entendimento, e de toda a tua força. Qual, pastor, é o meu grande problema e a minha grande dificuldade? É amar a Deus. Este é o nosso grande problema. Por que eu digo isso? Porque quando nós amamos a Deus, qualquer das dificuldades aqui apresentadas por mim são superadas, porque nós sabemos que o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Jesus estava dizendo que o grande mandamento, que a grande questão da nossa vida é amar a Deus. Quando nós amamos ao Senhor, a gente gradativamente vai superando todas as dificuldades. Qual a dificuldade na família? A gente vai amando a Deus e vai se interagindo com o Senhor, vai colocando nossa vida diante dele, e a gente vai vencendo as batalhas dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Quando a gente ama ao Senhor, a gente sabe que Ele está conosco, que Ele é o nosso grande protetor, e qualquer investida do inimigo contra a nossa vida, Ele não vai vencer. Por quê? Porque fiel é aquele que nos guarda. Porque eu digo que a nossa grande dificuldade é amar ao Senhor verdadeiramente, queridos. Porque quando nós amamos ao Senhor verdadeiramente, a gente se esforça um pouquinho mais para vencer todos os problemas internos nossos, que muitas das vezes não são poucos. Eu enumerei alguns para vocês aqui, mas a gente vai vencendo, vai superando os sentimentos que aterrorizam a nossa vida. Por quê?
Porque a gente ama a Deus. O amor de Deus entra no nosso coração, ele invade a nossa alma, e ao fazer isso, querido, a gente supera todas essas dificuldades, porque o amor de Deus é maior do que todas as coisas. Só tem um porém, que muitos podem estar dizendo: não, pastor, eu sei, eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, mas eu amo ao Senhor. E por que então que as minhas dificuldades são tão grandes que fazem com que eu não consiga servir ao Senhor como eu deveria? Porque amar a Deus, queridos, não é tão fácil. Por isso que é a nossa grande dificuldade. Porque a Bíblia diz que amar ao Senhor aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. E amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força. O amor afeta o nosso modo de viver. Quando nós amamos ao Senhor, o modo de nos comportarmos diante das dificuldades se revelam através de uma outra face. Quando nós verdadeiramente amamos ao Senhor, todas as dificuldades e escolhas nossas se tornam mais fáceis, porque o amor de Deus está em nós. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Nosso coração, querido, nós podemos dizer que há os nossos desejos, os nossos sentimentos. É no nosso coração que cavalga as bênçãos do Senhor. É aquilo que a gente expõe a Deus. Está lá no nosso coração, lá nos nossos sentimentos, lá no nosso prazer em servir ao Senhor e estar aos pés dele. Quem está entendendo, diga comigo: glória a Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração. Amarás o Senhor de toda a tua alma. Aqui eu estou tratando, a Bíblia está tratando de identidade, personalidade nossa, trabalhada pelo amor que o Senhor derrama sobre nós. Mexe com o nosso caráter, mexe com a nossa identidade real, faz com que todas as máscaras caiam. É por isso que nós precisamos amar ao Senhor de toda a nossa alma. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com toda a tua alma. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento. A fé, queridos, que nós depositamos no Senhor, ela não pode ser uma fé cegarada ou encegueirada, uma fé que não vê nada. Muito pelo contrário. Nós precisamos dar razão para a nossa fé, acreditar em Cristo Jesus e ter uma vida cristã, queridos, é saber que dentro da nossa mente, do nosso raciocínio e da nossa razão, que há um Deus, que por mais que a gente não pegue, que não possa apalpar, que há um Deus que criou todas as coisas. É por isso que o nosso entendimento precisa estar sempre na verdade, na palavra, porque ela faz com que a nossa natureza entenda que Deus existe. E como diz a carta aos Hebreus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amarás, pois, o Senhor com todo o teu coração. Amarás, pois, o Senhor com toda a tua alma. Amarás, pois, o Senhor com todo o teu entendimento. E amarás, pois, ao Senhor com todas as tuas forças. Amar ao Senhor com todas as suas forças
É o próprio Deus sugerindo para mim e para você superação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todas as tuas forças. É o nosso Deus dizendo: olha, você precisa ter intensidade no teu relacionamento comigo. Amar ao Senhor com todas as nossas forças, irmãos, não é qualquer coisinha nos parar. Amar ao Senhor com todas as nossas forças é a gente empregar tudo aquilo que a gente tem no nosso convívio com o Senhor. É a gente colocar em todos os momentos, em todas as horas, nas mãos do Senhor a nossa vida. E aí a gente vai superando todas as dificuldades. É por isso que eu digo para você que o nosso maior problema é amar a Deus. É amar ao Senhor. Vivemos hoje uma liberdade muito grande. Conversávamos sobre isso hoje no culto pela manhã. E muitas das vezes a gente não consegue viver com essa liberdade que Deus nos dá. Mas há hoje, diante de mim e de você, eu gosto de pregar quando Jesus está falando, porque eu não estou pregando de uma figura que viveu há 2000 anos atrás, não. Eu não estou pregando um ser que viveu, que passou por aqui, que contou histórias e que foi embora, que morreu, não. Hoje eu gosto de pregar sobre Jesus, sobre suas palavras, porque Ele está aqui hoje. E Ele é o médico por excelência. E que Ele hoje está pronto, como médico que é, para derramar sobre mim e para você, em você, uma injeção de amor. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Que Deus é amor. Hoje o Senhor está cobrando de mim e de você. Hoje o Senhor vem cobrar de mim, de você, dizendo: você me ama verdadeiramente? Hoje Deus está dizendo para mim e para você que o nosso grande problema não são as lutas dessa vida. Nosso grande problema é amar ao Senhor verdadeiramente. É não ver barreiras, não ver a dificuldade. Amar ao Senhor verdadeiramente. Feche os teus olhos comigo. Feche os teus olhos comigo hoje. Ore ao Senhor agora. Lá no teu coração, lá na tua alma, lá no teu intelecto. Conversa com Deus agora. Ele está aqui. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está mais vivo. Diga: Senhor, eu quero te amar. Eu quero te amar. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar de todo o meu coração. Eu quero te amar com todas as minhas forças. Eu quero te amar, Senhor, com todo o meu entendimento. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar, Senhor.